entrar com vocês na tomada de decisão, página 83 da apostila e página 67 do relatório. Cada perfil comportamental, gente, ele toma decisões de maneiras diferentes. E essa tecnologia, ela consegue, através das respostas da pessoa, mostrar para gente qual é o estilo de tomada de decisão. O perfil comportamental, ele influencia diretamente na forma que cada pessoa toma suas decisões, né? Tem pessoas que tomam decisões mais racionais, que são mais baseadas em fatos concretos, em argumentos lógicos, que costumam não considerar ou compreender muito os sentimentos e as reações das pessoas em consequência das decisões que elas fazem. Mas nós temos outros tipos de pessoas, né? Temos pessoas que também tomam decisões que são mais emocionais, que são mais baseadas em argumentos subjetivos, que são mais influenciadas por sentimento alheio. A gente sempre tem que olhar para o estilo de tomada de decisão, a velocidade, se é uma velocidade mais normal, mais rápido, se a pessoa é mais cautelosa. E é importante vocês fazerem uma relação da tomada de decisão com o ambiente que a pessoa desempenha melhor as funções, com o ambiente que essa pessoa desempenha melhor dentro da exigência do meio. Então, encontrem o texto de tomada de decisão e façam a checagem se essa tomada de decisão, se ela faz sentido para vocês. Deem uma olhadinha se essa tomada de decisão que descreve é a tomada de decisão parecida com vocês. Se parece com o jeitinho de vocês, se parecem com a forma como vocês estão se desenvolvendo. Vocês podem conectar tomada de decisão com liderança, tomada de decisão com ambiente, tomada de decisão com feedback, né, recebido dos perfis esperados, porque às vezes, por exemplo, a pessoa é um perfil dominante analítico e ela recebeu uma exigência do meio de estável, influente. Isso impacta diretamente também no estilo de tomada de decisão da pessoa. Você pode trazer como processo de reflexão o que é esperado em relação à tomada de decisão dela e como ela age nas tomadas de decisão. Quem trabalha com mentoring executivo, com mentoring de liderança estratégica, a tomada de decisão é sempre um gargalo, né? As pessoas, o RH, às vezes a gente reclama, eu recebo reclamações. Ah, fulano leva, meu Deus do céu, 5 anos para tomar uma decisão que tinha que ter sido tomada em 5 minutos. Isso impacta a empresa como um todo. E aí, a hora que você vai fazer os contrapontos do estilo comportamental e do que é esperado são completamente divergentes. A pessoa está muito longe daquele estilo comportamental. Dentro de uma devolutiva, quando você traz para a pessoa o estilo desejado, que o meio pede para ela e o estilo que ela tem, e como esses dois estilos tomam decisões de forma diferente, você dá suporte para a pessoa ir fazer uma transição, né? Ela talvez não consiga tomar em 5 minutos a decisão, mas será que ela consegue minimizar para 5 horas, para 2 dias? Né? Qual que é o meio do caminho? Nem para mim, nem para você. Qual que é o meio do caminho que a gente consegue equilibrar isso? É importante, tá? Muito bem, vimos tomadas de decisão, e aí nós vamos entender um pouquinho aqui como cada perfil toma decisões. Os influentes e estáveis tomam decisões de maneira mais emocional, já os dominantes e analíticos de maneira mais racional. Os influentes e dominantes utilizam mais a intuição, os estáveis e os analíticos mais a reflexão. Então, eles precisam pensar mais sobre aquilo para chegar numa decisão. As pessoas que utilizam a emoção como ponto central de tomada de decisão, elas têm mais atenção às pessoas envolvidas. E as pessoas que utilizam mais a razão tem mais atenção aos fatos concretos, aos números e às referências confiáveis daquilo que ela precisa para tomar a decisão. Quem utiliza a intuição costuma ter mais rapidez, é mais agilizado, é aquela turma que fala assim: eu vou no feeling. Muitas vezes. Aí quem é DC ou CD fala: Meu Deus, acho que eu vou morrer. Eu tô sentindo minha alma descolar do corpo. Essa pessoa vai tomar uma decisão baseada no feeling.
Porque a pessoa quer os dados, mas a pessoa vai mais ágil no feeling. E a reflexão, mais cautela. Então, leva mais tempo. Consequentemente, S's e C's são mais reflexivos e levam mais tempo para tomar decisão. Is e D's são mais intuitivos e mais rápidos na tomada de decisão. D's e C's são mais orientados para as tarefas e para os resultados. I e S mais orientado para o impacto nas pessoas. Então, ter essa leitura de mapa é importante para vocês. Dúvidas? Perguntas? Aqui no chat. Como seria influente, estável, analítico? É o seu perfil, Michele? Como é que está descrito aí na sua tomada de decisão? Como que é? Então, Roberta, esse material é material de trainer nosso. Vocês, o material de aluno já está na apostila para vocês. É o material da apostila junto com o relatório. Bom, como que funcionaria, Michele, dentro dessa tomada de decisão, né? Desse trabalho que nós vamos olhar aqui? Uma pessoa que é I, E, N. A primeira coisa é que é uma pessoa bastante orientada para pessoas, para relacionamento. Ela muito provavelmente tem uma tomada de decisão mais cautelosa por conta do S e do C está em sua maioria aqui, tá? Em relação às tomadas de decisão. O que que você tem que observar também? Quais são as pontuações dentro das tomadas de decisão? Você tá Deixa eu ver aqui, ó. Ah, você me colocou cauteloso, racional, leva em consideração os fatos concretos. Você é um perfil, o primeiro é influente, o segundo é estável e o terceiro é analítico? É assim a sua composição de perfil, nessa ordem? Porque aqui na sua tomada de decisão, o maior peso tá para estabilidade, para análise. Você vê que os os adjetivos de maior intensidade vieram para estabilidade, para análise, tá? Muito bem. Vamos dar uma olhadinha então nas tomadas de decisão. Dominantes. Como eles tomam decisão? Mais rápida, mais individual do que compartilhada e de forma bem racional, levando em consideração fatos, números e argumentos concretos. Não me conte uma história, me mostre quais são os dados. Então, se você vai fazer uma tomada de decisão com um dominante, aqui é a forma que eles tomam decisões. Você precisa fazer uma abordagem dessa forma para você adequar a sua linguagem. Como os Is tomam decisões mais intuitivas do que reflexivas e com a velocidade variando entre normal e rápida, dependendo dos prazos envolvidos. A tendência também é que a decisão seja mais emocional do que racional. O que isso quer dizer na prática? Se você vai lidar com o perfil I, adapte a sua linguagem. Você tem que ter fluência nos idiomas. Você precisa trabalhar a sua capacidade situacional comportamental. Se eu vou lidar com I, é assim que esse I toma decisão. Se eu for cheia de dados concretos, números, relatórios, argumentos e for tomar uma decisão, a pessoa é I, mais emocional, como é que a pessoa vai se sentir? Massacrada na reunião. A pessoa vai falar: Meu Deus, não dá para conversar com a Dari. Ela fala tanto de número, tanto de dados, tanto de fatos que eu não consigo nem tomar a decisão. Ela me perturba. Ao invés dela me dar as informações que eu preciso, que é de impacto nas pessoas, do impacto nos prazos, como é que as pessoas vão se sentir em relação a isso, e alguns dados que são importantes, ela só fica falando de dados, dados e dados. E aí eu não consigo evoluir, tá? Quando a gente olha a estabilidade cautelosa e de forma mais emocional, levando em consideração as emoções e necessidades alheias. Aqui a gente tem a oportunidade de fazer uma adaptação de linguagem, né? Como é que a gente extrai o melhor de cada um? E os analíticos, mais reflexiva, cautelosa e de forma mais racional, levando em consideração fatos concretos, números, referências que são confiáveis.
Aqui a gente tem um mapa de adaptação de comunicação. Se eu adapto a minha comunicação, se eu consigo trabalhar a minha comunicação de uma maneira mais efetiva, eu tenho maior chance na tomada de decisão favorável para aquilo que eu estou negociando. Então, quando você vai trabalhar um posicionamento, quando você vai trabalhar comunicação, quando você vai trabalhar a parte de negociação com uma pessoa, isso aqui é fundamental você ensiná-la. Como os perfis tomam decisões, porque senão ela faz a abordagem errada, aborda errado, e aí não consegue obter o resultado. Né? Aí fica com aquela cara de, ué, ai, eu mostrei todos os dados, todos os fatos, todas as referências, eu levei até artigo científico e não serviu para nada. Aí você pergunta, mas com quem você estava falando? Como que essa pessoa era? O que essa pessoa valoriza? A gente tem que sempre fazer essa adequação, ter a maturidade de fazer a adequação. Porque qual é a nossa preferência? Falar na nossa linguagem. O meu perfil natural, lá de quando eu comecei, é descer. Eu sou naturalmente, a minha essência é uma dominante analítica. Hoje eu estou DI, mas foram anos de feedback de desenvolvimento sequenciais, aprendendo a pegar firme na mão do I, né? E falar, ai meu Deus, a hora que eu vejo aquela ânsia do DC vindo em mim, eu falo, se acalme, respire. Foque na flexibilidade, na sociabilidade. Você precisa, garota. Então, você aprende, é treinável. Foi do dia para a noite? Não. Levou 22 anos a partir do primeiro feedback que eu recebi que eu precisava melhorar a minha parte de relações com as pessoas de influência especificamente. E aí eu fui dando meu jeito para trabalhar. Então, se eu tivesse sido ensinada, eu ia acelerar muito mais. Vocês podem acelerar muito mais, porque eu não tive esse ensinamento. Eu fui por tentativa e erro. Vocês têm um ensinamento, vocês conseguem quebrar isso em um quarto do tempo, um oitavo do tempo. Por quê? Fazendo as adaptações aqui do que vocês fazem.